Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de instrução, de salvação, de conforto, de consolo. E essa mensagem de hoje tem como título A Energia que Vem de Deus. E está baseada na passagem que se encontra no capítulo 40 da profecia de Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 31. Mas como se trata de uma leitura longa, nós vamos ler inicialmente apenas os versículos 28 a 31, e ao longo da mensagem nós vamos lendo os outros versículos. Diz assim esse trecho que nós nos propomos a ler: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Energia é um assunto que está na pauta permanente da humanidade. É um assunto que está se discutindo muito já há vários anos. Há uma busca incessante por novas fontes de energia, e energia que não polua, energia que não destrua, energia que não se esgote, energia limpa. Então, hoje se fala de energia verde, que é aquela que vem dos vegetais, como o álcool vem da cana-de-açúcar, ou o biodiesel que vem da mamona, não é? Se fala também da energia eólica, que vem dos ventos, ou da energia que vem de outras fontes que estão sendo pesquisadas, como o hidrogênio, não é? Mas eu quero falar de uma outra energia hoje. Eu quero falar da energia que vem de Deus. Essa energia é diferente, porque é a energia mais poderosa do universo. Deus é o poder supremo. E como energia é uma das decorrências do poder, né? Aliás, a palavra energia, que vem do grego, significa justamente poder. Então, essa energia que vem de Deus é a energia mais poderosa porque ele é o ser mais poderoso do universo. Veja o que diz Isaías, agora sim nós vamos ler desde o início do texto, versículo 12, diz assim, versículo 12 a 18, dizem assim: Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que o pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo?
E no versículo 25, ele pergunta: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Deus é incomparável, porque Deus é o Senhor de tudo, Criador dos oceanos, é o que mediu os céus com os dedos, é aquele que sabe qual é o peso da terra, é aquele que não precisa do conselho de ninguém, não necessita que ninguém o instrua. Todas as nações do mundo são como uma gota d'água para ele. Ele levanta a terra como se fosse um grão de areia. É o que diz Isaías. Então, a quem nós vamos comparar Deus? A ninguém. Deus não pode ser comparado com ninguém. Ele é o Ser Supremo, o Senhor do Universo. Por isso que a energia, o poder de Deus, a energia que vem de Deus, é a energia mais poderosa do universo. Nos versos 21, diz assim: acaso não ouviram, não entendem, estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. E no verso 26 diz assim: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Então, Deus tem esse poder não só de dominar o universo, mas o poder de cuidar de nós, seres humanos, de nos salvar, de nos perdoar e de nos purificar do nosso pecado. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, porque essa energia que vem de Deus é também uma energia inesgotável. Diz assim, no versículo 28, o profeta Isaías: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. As energias que nós temos no mundo, elas são limitadas. O petróleo vai acabar, o carvão vai acabar, a madeira vai acabar. E mesmo aquelas energias que são chamadas de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, também são limitadas, porque, por exemplo, a cana tem que ser plantada numa grande extensão de terra e tem que se usar muito agrotóxico, e um dia será impossível, porque não haverá mais terra para plantar cana e não haverá também terra boa, terra pura, terra que tenha condições de receber o plantio. E também não haverá recursos. Tudo isso é esgotável, mas a energia que vem de Deus é inesgotável. Diz aqui, ele nunca perde as forças, nunca se cansa. Deus tem um poder inesgotável e exerce esse poder a nosso favor. Também nós aprendemos aqui que a energia que vem de Deus é uma energia limpa. Esta é uma outra grande discussão que existe hoje no mundo. Tenta-se substituir essas energias que são poluidoras, que são tremendamente prejudiciais à natureza e ao ser humano. Por exemplo, há momentos nas grandes cidades chinesas, nas metrópoles, que hoje são as maiores cidades do mundo, chinesas, né? Em que é preciso soar o alarme por causa da poluição tão intensa produzida pela
fumaça que sai das fábricas e também pelo monóxido de carbono que sai dos motores dos automóveis e caminhões e trens, né? Então, essa energia, infelizmente, é altamente poluidora e prejudicial à saúde do ser humano. Mas a energia que vem de Deus é energia limpa. Essa é uma busca que as pessoas, que os técnicos, os cientistas do mundo estão procurando, energia limpa. E estão lutando por isso. Inclusive, intensificou-se nos últimos anos a produção de carros elétricos, porque dizem que a energia elétrica, né, é uma energia limpa e não polui. Porém, nós sabemos que ela é baseada em baterias, né? E a bateria tem muitos elementos poluidores. E a grande pergunta que hoje está sendo feita, onde é que vai se descartar essas baterias na natureza, né? Que vão poluir também a natureza. Então, mas Isaías diz assim, no versículo 18 a 20, ele diz assim: a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher uma madeira que não apodreça e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Mas são imagens geralmente de seres humanos que são corrompidos pelo pecado, que não têm limpeza no coração. Quando a gente estuda as religiões dessa época em que Isaías escreveu e proferiu a sua profecia, e também mesmo de épocas posteriores, a gente percebe que aqueles deuses adorados por aqueles homens, criados por eles mesmos, eram deuses profundamente corruptos, cruéis, imorais, cujo culto, inclusive, era baseado em orgias sexuais. Então, Deus, porém, é santo. A pergunta do versículo 25 é: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. E ele tinha dito lá no passado: vocês serão santos porque eu sou santo. Deus é puro. Deus é o ser mais puro que existe, completamente isento do mal, e não tolera, não aceita o pecado. Por isso que diante de Deus nós temos que estar limpos do nosso pecado. No início dessa profecia de Isaías, logo no primeiro capítulo, Isaías faz um desafio ao povo, diz: ainda que os seus pecados, né, venham para mim e experimentem o meu poder, porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. A figura é de que o pecado é uma mancha visível, uma mancha muito clara na vida do homem, e que só pode ser tirada e limpa pelo poder, pela graça de Deus. Aliás, nós temos isso lá no Novo Testamento, na primeira carta de João, que ele diz que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos limpar. Portanto, o poder que vem de Deus, a energia que vem de Deus é energia limpa, é energia santa, que nos purifica, que produz limpeza, que produz santidade na nossa vida. E eu também queria dizer que a energia que vem de Deus é uma energia que produz vida verdadeira. Diz assim, versículo 29 a 31.
Deus, o Deus eterno, Criador de toda a terra, dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exaltos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. A energia que vem de Deus é a energia que produz vida. Esse é um versículo amado por todos os cristãos. Os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem, porque eles são tomados, eles são cheios do poder de Deus, do poder do Espírito de Deus, e por isso eles não perdem as forças morais, forças espirituais. Não estamos falando aqui de força física, não. É claro que os cristãos também envelhecem e a força física vai se diminuindo ao longo dos anos, mas as forças morais e espirituais crescem, evoluem, se desenvolvem, porque vem de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus santo, desse Deus cuja energia, cujo poder é inesgotável, desse Deus que nos ama e que nos abençoa. A palavra de Deus diz que o apóstolo João, no início do seu evangelho, diz que Jesus Cristo veio para que aqueles que creem nele, aqueles que o aceitam, tenham o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a energia que vem de Deus é a energia que produz vida, produz salvação. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16, no início da sua carta aos Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E com o evangelho ele quer simbolizar, ele quer significar, melhor dizendo, não é? A mensagem que vem da cruz de Cristo, a boa nova de que Jesus Cristo veio, desceu a este mundo, tornou-se um de nós, morreu na cruz por nós para nos salvar. Cristo Jesus é o poder de Deus para a nossa salvação, poder e sabedoria de Deus. O mundo pode não ter soluções adequadas para os seus problemas de energia, mas a energia que vem de Deus é a solução para a nossa vida moral e espiritual. Que você possa receber na sua vida esse poder, poder do Espírito, poder que o torna filho de Deus, poder que lhe dá forças para vencer o mal, vencer o pecado e viver uma vida de santidade e um relacionamento saudável com Deus, poder para viver uma vida que receba sempre no seu coração essa energia que vem de Deus. Que Deus nos abençoe.